No coração das cidades e castelos da Idade Média, existiam espaços que aterrorizavam até os mais valentes: as prisões. Entre paredes de pedra e sombras persistentes, esses lugares abrigavam o lado mais sombrio da justiça medieval. Mas o que realmente se passava atrás dessas grades? Quem eram os infelizes que acabavam nesses locais tenebrosos? E por que a prisão, mais do que uma sentença, já era vista como um castigo? Neste vídeo, vamos explorar a vida por trás das grades medievais, as condições desumanas, os métodos de tortura e o papel da igreja e da nobreza nesse sistema de punição implacável. Prepare-se para uma jornada aos locais onde a justiça e a escuridão se confundiam, revelando um passado marcado pelo sofrimento e pelo poder. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. Nas cidades e vilarejos da Idade Média, onde a justiça era rápida e implacável, surgiam os primeiros espaços de confinamento. Diferente das prisões modernas, esses locais não visavam corrigir ou transformar. Eram meras antecâmaras para o julgamento, onde o condenado aguardava, muitas vezes em incerteza e medo, o momento de enfrentar o veredito final. Construídas em porões e masmorras sombrias, essas prisões serviam como símbolos de poder, erguidas nas sombras de castelos e igrejas, para intimidar a população. Os muros de pedra e grades robustas lembravam que ninguém, nem mesmo o mais influente, estava imune à punição. E dentro dessas paredes, o tempo parecia se arrastar lentamente, deixando o prisioneiro à mercê da própria mente, isolado do mundo lá fora. Esses ambientes de pedra e ferro não existiam para redimir, existiam para apavorar. As celas escuras e frias eram sufocantes. As correntes e os grilhões não se limitavam a prender o corpo, mas também serviam como um lembrete da punição iminente. Para os acusados de heresia, traição, roubo ou até de dívidas, a cela em si já era um prelúdio de sua sentença. A prisão, com seus muros úmidos e sombras densas, tornava-se parte do castigo. Não era a liberdade que se esperava ao final, mas o julgamento severo e, muitas vezes, a execução pública. Assim, cada prisioneiro sabia que, entre aquelas paredes escuras, a esperança se desfazia e restava apenas o confronto com os próprios pecados. O confinamento nas prisões medievais significava um mergulho em um ambiente onde a dignidade humana era obliterada. Sem luz e com o mínimo de espaço, os prisioneiros se comprimiam em celas escuras e insalubres, suas roupas reduzidas a farrapos, seus corpos consumidos pela fome. Era comum que cada refeição, quando vinha, fosse insuficiente para combater a desnutrição crescente. O frio das paredes de pedra e a umidade do chão de terra apenas intensificavam o sofrimento daqueles que aguardavam o destino. Em uma sociedade onde o aprisionamento era sinônimo de sofrimento, cada cela se tornava um microcosmo da miséria humana. Prisioneiros de todas as idades e origens se viam presos entre os gritos abafados e o silêncio angustiante. Seu único consolo era a companhia dos outros condenados. A realidade dos encarcerados não era apenas marcada pelo isolamento e pela fome, mas também pela presença constante de pragas. Sem saneamento básico ou qualquer tipo de limpeza, as celas se tornavam o habitat perfeito para ratos, piolhos e outros parasitas. As feridas dos prisioneiros, muitas vezes sem tratamento, atraíam as pragas que proliferavam em meio à sujeira e ao descaso. A morte por doenças era uma ameaça constante, transformando as prisões em verdadeiros túmulos coletivos. Muitos prisioneiros jamais viam um tribunal, suas vidas ceifadas pela pestilência que infestava cada canto das celas. Assim, a prisão medieval se tornava, antes de tudo, uma sentença de agonia prolongada, onde o próprio ambiente parecia conspirar para sufocar qualquer esperança. Na Idade Média, a tortura não era apenas uma ferramenta de opressão, mas um método amplamente aceito para revelar a verdade, ou ao menos uma versão dela. Em câmaras escuras e secretas, instrumentos cruéis aguardavam os prisioneiros, que eram forçados a confessar, sob terríveis dores, crimes muitas vezes desconhecidos até para eles. A roda,
o cavalete e a polé, cada dispositivo projetado para esticar, esmagar e infligir tormento, eram aplicados sem piedade, buscando extrair palavras de uma alma já castigada. Esses métodos de tortura transformavam a prisão medieval em um local onde a justiça, como a compreendemos hoje, era uma mera ilusão. Sob o peso da dor e do sofrimento, muitos prisioneiros admitiam qualquer coisa, contanto que o suplício cessasse. A própria tortura se tornava uma sentença, independentemente do veredito. Para a sociedade medieval, a dor infligida ao prisioneiro não era considerada apenas castigo físico. Era vista como um meio de purificação, a chance de redimir pecados, de expurgar a culpa pela via do sofrimento. O sangue derramado e os gritos abafados eram, para muitos, a única maneira de livrar a alma do pecador das trevas que a envolviam. Assim, nas prisões da época, a tortura não se limitava a um propósito punitivo, mas também espiritual. A crença de que a dor traria redenção transformava as celas em purgatórios terrenos, onde a agonia era considerada o preço da salvação. Durante a Idade Média, a Igreja e a nobreza moldaram o sistema de punição e penitência de acordo com seus ideais e propósitos. Para aqueles acusados de heresia, as celas não eram apenas locais de confinamento, mas espaços de suposta purificação. Nesses locais sombrios, monges e sacerdotes visitavam os prisioneiros, oferecendo orações e tentando resgatar suas almas para a luz divina. Em uma sociedade devotamente religiosa, a prisão tornava-se um purgatório antecipado, onde o encarcerado deveria se arrepender e renunciar aos seus pecados. Assim, para a Igreja, essas celas eram tanto um local de punição, quanto uma oportunidade de salvação. A influência eclesiástica se estendia das capelas aos calabouços, e até mesmo nas profundezas das prisões, o símbolo da cruz dominava, marcando o poder espiritual sobre os condenados. Para a nobreza, no entanto, as prisões eram uma ferramenta prática de controle e ordem. Cada cela representava um aviso silencioso, uma lembrança visível do poder feudal sobre os súditos. Nobres visitavam os prisioneiros não para oferecer redenção, mas para reforçar sua autoridade. Prisioneiros em correntes, curvados e submissos, simbolizavam a obediência exigida pela hierarquia feudal. As prisões tornaram-se extensões do domínio político e religioso. Enquanto a Igreja tentava redimir e purificar, os senhores feudais visavam suprimir qualquer ameaça à ordem social. Dessa forma, as masmorras medievais refletiam uma fusão de fé e poder, onde a punição servia tanto aos desígnios divinos quanto aos interesses da nobreza. Com o passar dos séculos, o encarceramento começou a ganhar uma nova função. Lentamente, a prisão deixou de ser apenas um lugar de espera para o julgamento ou a execução, e passou a ser considerada como um castigo autônomo. Mas na Idade Média, essa noção era impensável. A prisão em si já era uma pena, um espaço de transição e sofrimento, um lugar onde o encarcerado deveria refletir sobre seus erros enquanto aguardava sua sentença. A ideia de reabilitação era inexistente. O objetivo era submeter o prisioneiro a um ambiente de medo e dor, onde cada corrente, cada parede fria, servia para quebrar o espírito humano. Para os prisioneiros medievais, as correntes não eram apenas um peso físico, mas o símbolo de uma justiça implacável e distante. Hoje, ao olharmos para as ruínas dessas prisões antigas, somos lembrados de um tempo em que a escuridão das celas simbolizava o rigor do sistema de justiça medieval. Cada porta que se fechava marcava o fim de uma esperança e o início de uma sentença de isolamento e sofrimento. A prisão era o próprio julgamento, onde o castigo se confundia com o próprio ambiente. O sistema medieval de punição deixava sua marca não apenas nos corpos, mas nas almas daqueles que ali pereceram. Era uma era onde a prisão como sentença era uma experiência mais próxima da perdição do que da redenção. As prisões medievais, símbolo de uma era de crueldade e sofrimento, contam uma história onde justiça e punição eram indissociáveis e a fé se misturava ao medo. Entre as pedras frias dessas masmorras, persistem as marcas de um tempo em que a escuridão dominava.
e a esperança era um privilégio negado aos que caíam em desgraça. Hoje, as masmorras abandonadas são um lembrete das sombras do passado. Um passado em que o destino dos prisioneiros era moldado pela dor e pela incerteza, e onde o conceito de justiça encontrava seu limite nas profundezas das prisões medievais. Explorando o passado e entendendo o presente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer cada vez mais compartilhando o vídeo. Se gostou, curta e ative o sininho. Obrigado.